Olá, meu amigo. Muito obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Pastor Wesley aqui da Igreja Batista Nordeste. Obrigado por seu tempo. Estamos aprendendo e falando sobre a simplicidade do Evangelho e como o plano de Deus, o plano bíblico para a salvação, não é uma coisa complexa, muito complicado. Deus deixou uma receita bem simples. E em várias partes da Bíblia, nós temos exemplos que ilustram a simplicidade, o coração de Deus, o amor de Deus para com os pecadores. Às vezes é o ser humano que tem grande dificuldade em aceitar ou crer no que a Bíblia revela para nós. E eu gostaria de animar você, deixar os pensamentos, as opiniões, a ideologia, a filosofia humana ao lado, as tradições dos homens ou sua religião ao lado e focalize no que a Bíblia realmente nos diz. Temos um exemplo que gostaria de utilizar hoje para demonstrar como nós podemos acessar a misericórdia de Deus através da humildade ou até a humilhação. Nós poderemos receber acesso, ou nós poderemos aproveitar da misericórdia de Deus, não por nos engrandecer, não por nos comparar com outros ao nosso redor, mas para entender a nossa vileza, a nossa necessidade, a nossa fraqueza. E enquanto nos humilharmos, acessamos a misericórdia maravilhosa de Deus. No livro de 2 Crônicas, tem a história, vamos ler alguns versículos, aí eu gostaria só de explicar a história aqui rapidamente. Mas nós temos um dos reis mais abomináveis da nação de Judá. Inclusive, no livro dos reis, conta para nós que por conta desta rei aqui, Deus decidiu, finalmente, eu vou levar o meu povo a cativeiro. Serão julgados, expulsados da nação, da terra deles. Serão expulsos da terra prometida por causa deste rei aqui. E depois dele, houve outros reis. Houve reis bons. Reis que buscaram a Deus. Reis que temeram a Deus. Reis que se arrependeram e rogaram a Deus. E Deus respondeu àqueles reis: obrigado por me buscar e ser honestos e justos. E sinto muito, mas por causa do teu pai, eu não posso adiar mais o julgamento. Está chegando. Um rei muito, muito ruim. Mas até esse rei tão ruim e perverso, algo interessante aconteceu que chama a nossa atenção e nos ensina sobre o coração de Deus e a salvação bíblica. Segundo Crônicas 33, capítulo 33, versículo 10, a Bíblia diz: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. O rei pior na história da nação de Judá foi Manassés. A Bíblia conta isso, o pior de todos. O mais perverso, pecador como nunca. E Deus mandava profetas para chamar a ele e o povo a arrependimento, e não deram ouvidos. E Deus disse: então, vou te dar um toque do que o seu pecado traz à sua vida. Vou permitir você sofrer. E aí, ele sendo levado cautivo, preso, sofrendo, ele percebeu e ele se humilhou. E esse rei tão perverso, tão abominável, afastado de Deus, inimigo de Deus, ele se humilhou. E Deus se aplacou para com ele. Deus tinha misericórdia. Ele demonstrava e deu misericórdia a Manassés.
não merecendo nada. E Deus permitiu a ele voltar a Jerusalém, voltar a Judá. E reinou por mais anos. E daí ele disse, agora eu sei quem realmente é Deus. E ele tirou os ídolos, ele começou a tentar ser um rei melhor. Já a sentença já tinha caído. Não ia evitar a consequência final. Não tinha como fazer que Deus arrependesse do julgamento que ele falou. Como temos falado outras vezes, Deus não pode mentir. Mas Deus tinha misericórdia para com Manassés e o povo dele. Por causa de quê? Ele se esforçar muito? Não, ele estava em cadeias. Quando ele orou e se humilhou, e Deus o ouviu. Aprendemos algumas coisas aqui sobre a misericórdia de Deus e a salvação do pecador. Primeiro, Deus não se deleita na morte do ímpio. O coração de Deus ama aos pecadores. Deus tenta chamar os ímpios ao arrependimento. Isso é o coração de Deus. O coração de Deus não é, eu vi um erro aqui, vou matar ele. O coração de Deus é, ele não sabe que isso não vai dar prazer a ele. Isso não vai dar alegria, gozo a ele. Tadinho que não entende que eu sou o que ele precisa. O meu caminho é melhor para ele. E o que ele realmente busca e procura, só eu ofereço, porque ele não vem a mim. E o coração de Deus é de grande compaixão para com os pecadores. No livro de Ezequiel, capítulo 18, vemos um testemunho do coração de Deus que diz: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Versículo 32 diz: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e viver. O coração de Deus, ele não fica feliz quando ele tem que castigar o pecado. Ele não está dando risada na morte do ímpio. Ele deseja que o ímpio se arrepende. Ele quer ver, ele deseja a conversão do ímpio do seu mau caminho. Ele quer dar vida em lugar de morte. E o coração de Deus é um coração que ama ao pecador. E pode ser que você diz, mas pastor, não pode ser tão simples a salvação. Pastor, você não sabe as coisas que eu tenho feito. Você não sabe como eu tenho vivido. Você não sabe o que eu fiz contra minha esposa, ou contra meus filhos, ou contra os meus parentes. Pastor, não sabe as coisas. Pastor, eu estou com tanta vergonha. Não pode ser tão simples. Eu só crer e Cristo vai me perdoar e salvar. Pastor, não pode ser tão fácil. Eu preciso pagar um preço alto, porque eu sou uma pessoa vil. Os meus erros são enormes, pastor. Manassés era o rei mais abominável na história da nação. E mesmo assim, Deus chamava ele e mandava os profetas. E os profetas pregaram, porque Deus queria chamar ele ao arrependimento. Vemos a segunda coisa, que o julgamento, as consequências, tem como chamar a atenção. Aquele coração endurecido do rei, ele não dando ouvido aos profetas, não dando ouvido à palavra de Deus, a mensagem que vem de Deus. Na hora que foi castigado, na hora que as consequências começaram a chegar e bater nele, na hora que ele viu o sofrimento, e na hora que ele passou por necessidade, na hora que ele perdeu aquela força e suficiência como rei no trono, com a riqueza, com o exército, com poder, com autoridade, ele diz, para que precisa de Deus? Eu tenho meu direito, eu tenho meu poder, eu sou autônomo, eu consigo, eu faço X, mas aí quando perdeu tudo, quando estava jogado no chão e só poderia olhar para cima e ver esse Deus grandioso, altíssimo. Muitas vezes, quando começamos a sofrer a consequência da nossa decisão, é quando finalmente começamos a prestar atenção à palavra de Deus, ao aviso sobre a consequência do pecado. E por muito tempo Manassés não tinha tempo para Deus, não tinha interesse nas coisas de Deus, não queria saber nada sobre Deus. Mas depois, quando Deus permitiu ele
experimentar a consequência da rebelião dele, aí começou a prestar atenção. Aí passou pela necessidade, pela vergonha, pelo sofrimento. E daí ele entendeu toda a minha idolatria, toda a minha rebelião, todo o meu pecado, toda a minha vileza, todas as minhas opiniões não serviram para nada. Eu era tão necio, tão insensato. E daí se humilhou. E depois aí vemos a terceira coisa. Deus está disposto a perdoar. Ele está disposto a ser misericordioso. O Deus da Bíblia é tardio em irar-se, de grande misericórdia. Ele nos disse: pastor, eu não sou tão mal como fulano. Fulano não é tão mal como Manassés. E mesmo assim, quando Manassés se humilhou, Deus disse: estou ouvindo. Fale, filho. E ele orou e suplicou e Deus respondeu. Deus concedeu perdão, misericórdia, uma nova oportunidade, uma segunda chance. Deus deu. Porque ele merecia? Não. Porque Deus é fraco? Não. Porque Deus, Deus, por que você fazia isso? Isso não é justo. Deus não sabe o que ele está fazendo. Deus queria mostrar a todas as gerações que grande é o coração e amor de Deus para com os pecadores. Nunca íamos merecer reconciliação com Deus Todo Santo. Pecamos todos os dias. Somos seres desobedientes por natureza. Somos filhos da ira. Efésios 2 diz. Mesmo assim, Deus quer ser, Ele procura ser misericordioso. Mas Ele não pode ser misericordioso quando nós endurecemos o pescoço, quando fechamos o coração, quando ignoramos a chamada dEle, quando rejeitamos a palavra e a verdade dEle. Não tem como. Mas na hora que nós humilhamos, Deus diz: agora você tem a minha atenção. Fale. Fale para mim. E se nós somos dispostos de nos humilhar e clamar ao Deus Todo Santo, sim, mas também misericordioso e gracioso, Ele responderá e concederá o que nós precisamos. O teu pecado não é maior do que o de Manassés. As suas ações, sendo vis, você sendo muito desviado do caminho da luz, mesmo assim, Deus está chamando a você. Ele quer que você invoque o nome dEle. Ele quer que você entenda que o pecado só te deixa destruída, acabada, arruinada, miserável. Ele quer que você entenda que o seu caminho é o caminho que te leva à destruição, à morte. Mas Deus quer te resgatar e colocar não no caminho da morte, mas no caminho da vida. Para não andar perdido nas trevas mais, mas para andar na gloriosa luz do Senhor. E Deus não olha para o ser humano e diz: mas olha que tão santo, olha que, como eles estão se esforçando, olha como eles praticam a religião, olha como eles estão fazendo, olha como eles guardam o sábado, eles me impressionam com tanta rigidez e compromisso e dedicação. Não. Jesus falou aos fariseus: vocês precisam aprender o que isso significa. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Deus não fica impressionado com a tua obra religiosa. Ele não fica impressionado, impactado com como você tenta guardar a lei. Deus quer demonstrar e derramar misericórdia sobre você. E é pela misericórdia que Deus nos perdoa e não precisamos passar pela condenação. 1 João 9 diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo de perdoar o pecado e purificar-nos de todo mal. Provérbios 28 tem uma dica muito importante. Seria muito bom várias pessoas meditar no que isso significa.
Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sabe que muitos de nós tentamos cobrir as nossas transgressões? Nós procuramos encobrir e esconder, às vezes só fazendo de maneira oculta. Pecamos quando ninguém está olhando. Quando estamos sozinhos lá em casa ou num lugar assistindo perversidade no celular ou no tablet ou na televisão. Às vezes cobiçando, não falamos ou fazemos nada, mas no nosso coração estamos cobiçando algo que não é nosso ou alguém que não é nosso. Às vezes nós não matamos com arma literal ou uma faca, mas com nosso pensamento e com nosso falar estamos cometendo homicídio contra uma pessoa. Às vezes uma coisa óbvia, pastor, fulano é fornicador, fulano é adúltero, fulano é viciado em X ou aquilo, ele é bêbado. E o pecado é óbvio para todo mundo, mas às vezes nós tentamos encobrir. E às vezes, sabe com que nós tentamos encobrir a nossa transgressão? Com a religião. Às vezes nós fazemos a coisa, estamos guardando o sábado, estamos indo a todos os cultos, estamos dando dízimo oferta, seremos batizados nas águas, estou tentando ajudar o meu próximo, eu não faço como fulano, eu não vivo como fulano, estou procurando guardar todos os mandamentos. A sua justiça não pode encobrir a tua transgressão. A nossa justiça, toda aquela boa obra que você faça, pensando que isso vai ganhar o céu para você, é um pano imundo nos olhos de Deus. Toda a sua justiça. E nós, às vezes, sabemos que somos pecadores, sabemos que merecemos a condenação, mas nós começamos a praticar as boas obras, ou uma religião, ser praticantes, fiéis, tentando dizer a Deus, olha essa justiça, olha o meu compromisso para com o Senhor. E tentamos encobrir a transgressão. Confessa. Admite a tua necessidade. Seja honesto com si mesmo e com Deus. Eu não sou como Manassés. Eu estou no mesmo barco que Manassés. Eu sou pecador. E nos olhos de Deus, o pecador é culpado de todos os pecados e merecemos a condenação. Mas se nos humilharmos e confessamos, alcançaremos misericórdia. Você não gostaria de receber misericórdia em lugar de castigo? Ser perdoado em lugar de julgado? É pela humilhação. É pela humildade que alcançaremos a misericórdia que procuramos. Manassés, um testemunho forte. Não é pela nossa justiça, até as pessoas mais vis neste mundo. Deus quer perdoar e transformar, salvar. Não porque eles são bons ou justos, mas porque Ele é misericordioso. Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nós queremos te orientar pela palavra de Deus sobre a importância de ser humilde para alcançar a misericórdia e a graça que todos nós precisamos. Deus te abençoe. Até a próxima.